Segundo aí alguns analistas confiáveis do mercado, a Sony anda pensando em adiar o lançamento do PS6 para 2030. Isso, inclusive, para mim é novidade positiva, tá? Depois eu comento. O motivo do adiamento do PS6 aí lá para 2030 é principalmente, segundo o analista, por conta do aumento dos preços de componentes como memória RAM e SSD, que deu uma disparada assim absurda. Por que será que deu? Por que será, o que aconteceu? Que grande surpresa. E também o fato de o próprio PS5 tá indo bem no mercado, né? Tá continuando aí vendendo bem e tal, inclusive em comparação com o seu principal oponente, ou ex-principal oponente, vamos comentar já sobre isso, que é o Xbox. Edu, antes da gente passar pro Vandep e também pros meus comentários a respeito disso, você acha que se a Sony realmente acatar essa decisão de adiar para 2030 o lançamento do PS6, ela tá fazendo certo ou errado? Na minha opinião, é uma boa decisão, porque a geração atual aí de PlayStation e Xbox, muita gente fala, e eu concordo com a fala, que é a geração que nunca entregou. Porque ela chegou, parecia que ia ser muito legal, PlayStation 5 com o DualSense, que é um controle para mim revolucionário, excelente, e ele sai ali com o Demon's Souls Remake, que mostra um potencial enorme, pelo menos gráfico, para a plataforma, e aí não vem muita coisa, né? Se você for parar para pensar de exclusivos reais, quase não tem, né? Tanto Play 5 quanto principalmente Xbox Series X e S. E é uma plataforma, as duas, né? Xbox e PlayStation, eu acho que subutilizadas. Poderiam ter entregue muito mais. Vide Death Stranding 2, que mostra um potencial real do PlayStation 5 em termos de hardware. Então eu acho que é uma decisão correta. Até porque daí, quando sair o PlayStation 6, possivelmente ele pode ou ter o preço mais controlado, ou ter uma tecnologia mais avançada do que ele saísse, sei lá, em 2027. Então eu não acho que é uma decisão ruim. E ajuda a Sony também em termos de desenvolver o portátil que a gente sabe que ela está desenvolvendo, né? Que não é o PlayStation Portal, seria um portátil real que roda no hardware os games, não via nuvem, não via Wi-Fi. Então, nesse contexto, eu acho que é uma decisão correta. Para mim, é sempre muito especial o momento de lançamento de novo hardware. O canal vai super bem, etc e tal, mas acho que a gente tem que enxergar além dos nossos benefícios próprios e ver o que faz sentido para o momento. Para mim, faz todo sentido e eu espero que, de fato, isso aconteça, desse adiamento do lançamento do Play 6. Play 5 tem muito o que entregar ainda. Você tocou num assunto, né, que a gente falou do custo dos componentes, né, que subiram com certeza, né, por causa de inteligência artificial, né, a RAM tá muito em falta, né, muita gente querendo o RAM também, a gente sempre fala de placas e tal, da Nvidia também, que cresceu muito com isso, mas com certeza tem um efeito, né? E não vou começar todo o meu discurso aqui sobre inteligência artificial, gente, fique tranquila, tá? Mas é que eu também vi o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, acho que fala, né? Que disse que talvez o preço do Switch 2 suba também, eventualmente, coisa que eles evitam fazer. Então, o que você acha dessa parte, vocês dois, assim? Você acha que tem realmente um grande peso ou só estão culpando o mercado? Eu acho que tem um grande peso, sim, porque o preço dos componentes subiu muito. Num nível estratosférico, assim. Eu não lembro de ter visto o preço subir tanto em tempos recentes, tirando talvez a questão de cripto, que muita gente estava pegando placa de vídeo para minerar Bitcoin e tal. É, isso que eu quis dizer também. É uma realidade e as empresas, beleza, se o componente sobe um pouco, elas tancam, porque elas já previnem isso, né? Elas com certeza têm maneiras de se proteger se o componente sobe um pouco o preço, mas quando o componente sobe drasticamente, sei lá, se eles estavam perdendo 20, 50 dólares por unidade vendida e passam a perder 300 dólares, é muito relevante essa perda. E daí o investimento que eles colocam de vender o console com perda, em vez de eles recuperarem em 1 ano ou 2, passa a ser recuperado em 5. E outra, preço de console no lançamento interfere diretamente na percepção do público em relação ao produto. Então, se o PlayStation 6 é anunciado agora e o preço é 800 dólares, a percepção vai ser extremamente negativa. Se eles conseguem anunciar a 400 ou 500 dólares, a percepção é outra. Qual vai ser a solução? Investir no desrespeitoso e desnecessário PlayStation 5 Pro, né? Porque se não vai lançar o 6... Eu acho que a estratégia parte, inclusive, daquilo que eu comentei no começo, de que não é necessariamente uma notícia ruim o fato de que PlayStation vai adiar o PS6 para 2030. Eu acho que essa situação que está acontecendo agora com o preço dos componentes, com esse aumento absurdo do preço dos consoles, tanto de PlayStation quanto de Xbox nos últimos anos, né? Assim, foi a única geração em que o preço aumentou ao longo do tempo e não diminuiu. Eu acho que tudo isso também sinaliza que esse mercado, que vinha sendo focado cada vez mais em poder de computação,
em gráficos mais avançados, numa busca por um realismo incessante, talvez ele comece agora a ter que pivotar, a ter que mudar para focar mais em algo que não dependa tanto do elemento hardware. E isso pode ser algo positivo. A própria Nintendo, para mim, é um exemplo de como dá para você fazer de maneira diferente sem apoiar tanto as suas fichas num hardware poderoso, mas que também vai acabar se tornando um hardware oneroso, um hardware pesado, um hardware caro. Eu acho que se a gente imagina que a geração do PS5 agora vai ter mais tempo para se desenvolver, os desenvolvedores vão ter mais tempo para extrair o máximo possível do PS5 e do PS5 Pro, assim como o próprio Xbox, a gente pode ter uma oferta de títulos ainda melhores nos próximos anos, títulos que não se apoiem tanto assim nessa parte gráfica, digamos assim, mas foque muito em jogabilidade diferente, em maneiras de interação inovadoras e tal, e isso acaba trazendo o nosso mercado de games para um patamar mais saudável. É algo, inclusive, que eu vejo bastante já acontecendo hoje, talvez isso possa servir como uma espécie de prelúdio, um sinal, com o mercado de títulos indie. A gente está vendo cada vez mais indies com notas muito bacanas quando lançam no Metacritic, altamente elogiados, mas que não trazem esse elemento do gráfico como principal diferencial, e sim mecânica, direção de arte, outros elementos, sabe? E isso é algo muito positivo para a indústria. Então, assim, sabe aquela coisa? A males que vem para o bem, talvez isso que a gente esteja vivenciando agora dê para o nosso mercado de games mais tempo para respirar e desenvolver um caminho que não seja muito pautado naquela história de você só vai conseguir jogar os melhores jogos ou os jogos que estão saindo agora se você destacar 5, 6, 7, 8 mil reais do seu bolso para poder estar atualizado com o que está saindo, entendeu? E eu acho que isso é algo muito positivo, especialmente no Brasil, especialmente numa economia deficitária como a nossa atualmente, né?